Bom dia. Vamos dar início a mais uma reunião de avaliação das condições da bacia do Rio Tocantins. Normalmente nós fazemos uma sequência, começando com a apresentação do CEMADEM, depois uma apresentação do ONS e depois uma terceira parte de assuntos de natureza geral, né? Inicialmente, vamos testar as conexões das pessoas que estão acessando por videoconferência. ONS Rio. Bom dia a todos, aqui pelo Rio de Janeiro, eu, Paulo Diniz e Rogério. Ok, obrigado. A BR Energia de Florianópolis, eu acho. Bom dia, Vicente, Rafael e Andréia. Em Estreito. Estreito, estamos aqui, estamos ouvindo bem. Tá, eu, Castanheira, Francisco, Valdemar e Leandro. Furnas, Marcelo. Bom dia a todos. Marcelo Carvalho aqui por Furnas. A Ener Peixe. Bom dia a todos. Da Ener Peixe aqui está o David e o Márcio. Ok, obrigado. A Caema Sede. Bom dia a todos. Laís e Andréia, da Gerência de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. A Caema Imperatriz está conectada, mas não tem pessoas na sala. Não sei se... Bom, mas se entrar a gente dá voz. SEMA do Maranhão. SEMA do Maranhão. Porque você ligou o botão apresentação. Você tem que ligar o botão de som, de microfone. Maranhão, bom dia. Maranhão, ok. Agora nós estamos conseguindo ouvir você. Então, quando vocês apresentarem, abre o microfone, tá? Bom, e tem o CEMADEM que a sala ainda está vazia. Vamos fazer uma rodada aqui das pessoas que estão na sala de videoconferência. Mudar de lado aqui. Começando pelo MME. Bom dia a todos. Guilherme Godoy, do Ministério de Minas e Energia. Carla Moura, ONS. Ana Paula Ferezi, da Agência Nacional de Águas. Vinícius Román, Agência Nacional de Águas. Bom dia, Fernanda Abreu, da ANA. Antônio Augusto, ANA. Diego, ANA. Joaquim Gondim, ANA. Marcelo Nasser, Ministério da Integração. Tácito, Ministério da Integração. Rafael Luquini, da Suzana Papai Celulose. Ok, então todos devidamente apresentados. Eu vou pedir ao ONS que, se pudesse começar por vocês hoje, tendo em vista que o CEMADEM ainda não apresentou, encaminhou sua apresentação. Então, ONS, se você pudesse começar por vocês. Ok, sem problemas. Já está exibindo a apresentação? Tá na tela, viu? Tá bom, a gente não está vendo aqui, mas vamos acompanhando aqui pelo nosso aqui. Só pedir para passar. Ok. Bom, a nossa apresentação ela vai ser dividida em duas partes, né? Uma primeira avaliação das condições verificadas recentemente, né? Até o dia 26 de fevereiro, as condições de vazão natural, as condições de operação hidráulica. E a seguir a gente vai apresentar, o Rogério vai apresentar uma atualização daquela prospecção da operação do reservatório de Serra da Mesa para a situação de vazões inferiores a 300 metros cúbicos por segundo, né? Ele vai apresentar a diferença entre a última simulação que a gente mostrou e para essa de hoje. O slide 2, por favor. Bom, é só o arranjo dos reservatórios da bacia, que a gente já tradicionalmente apresenta.
Slide 3, por favor. As condições de vazão mínima que a gente atualmente vem mantendo na bacia, inclusive aí os 300 metros cúbicos por segundo da resolução 529. Próximo, por favor. Bom, no slide 4 a gente observa aí as condições hidrológicas, né, verificadas recentemente. Aí o final da estação chuvosa de 2017 com vazões significativamente abaixo da média, né? Em 2 desses primeiros meses, aí, outubro e novembro, os piores do histórico, em torno de 40% da média. Em dezembro, a gente teve uma pequena melhora para 78%, e em janeiro voltamos a ter uma situação bastante crítica, 38% da média. Em fevereiro, a gente teve, aí, por conta de um evento, né, de chuva um pouco mais significativo, a gente chegou a ter vazão natural aí da ordem de 4 mil metros cúbicos por segundo, um pico, né, em Serra da Mesa, só que a duração dessa elevação foi muito curta e, no final das contas, não representou um volume de água significativo afluindo ao reservatório de Serra da Mesa. Mesmo assim, só representou aí até agora, com dia 26 verificado, uma média de 65% da média de longo termo para o mês de fevereiro. Próximo slide, por favor. Comparando esse final de 2017, início de 2018, Serra da Mesa, essa curva em vermelho mais forte, em relação aos piores anos do histórico, a gente pode observar que a gente vem uma pequena folga aí em relação ao mês de fevereiro, por conta desse aumento de vazão que a gente observou. Desculpa, esse aqui é em estreito. Está trocado. Eu repeti aqui o gráfico de Serra da Mesa, aliás, de estreito, tá? Depois eu atualizo a apresentação e mando para vocês. Mas ele basicamente mostra que Serra da Mesa a gente está com uma condição de vazão muito próximo do verificado dos piores do histórico, mesmo com esse aumento de vazão em fevereiro. Depois eu atualizo esse gráfico mostrando o valor para Serra da Mesa ao invés de estreito. Slide 6. É a mesma situação para estreito, né? A gente observa aí o final do período seco, valores similares ao que a gente observou em Serra da Mesa, né? Outubro 39%, novembro pequeno descolamento com 51% da MLT, dezembro 64%, janeiro voltou a ter uma diminuição no porte das vazões em relação à média, né? Fechando com 41%. Já em fevereiro, em função de uma quantidade de chuva maior, a jusante de Serra da Mesa, chegando ao trecho ao montante de estreito, a gente teve aí o aumento de vazões com um certo porte, chegando aí a 12 mil metros cúbicos por segundo, né, de vazão natural, em vazão afluente chegou próximo desse valor, e a gente observa um pequeno descolamento em relação à condição hidrológica. A montanha de Serra da Mesa, que a gente viu ali 69%, 65% da MLT, contra 91% fechando em fevereiro para o trecho de estreito, que é algo natural, né? A bacia de drenagem de Serra da Mesa e o trecho ajusante entre Serra da Mesa e estreito, eles têm comportamentos distintos dependendo da entrada das frentes frias, né, e dos corredores de umidade nesse trecho. Próximo slide, por favor, slide 7. Aí sim é o slide da vazão natural em estreito. A gente observa que dezembro e janeiro ele ficou em torno dos piores anos do histórico, e agora no mês de fevereiro, fechando aí com quase 91% da média, teve um descolamento em relação aos piores anos do histórico. Então, a condição que a gente ainda continua observando, né, o descolamento do comportamento entre o trecho montante de Serra da Mesa e o trecho ajusante, pegando até o trecho de estreito. Agora, em relação à operação hidráulica, no slide 8, por favor, a gente observa, né, que desde final de novembro a gente vem com vazões afluentes, a curva em azul, superiores à vazão de efluente Serra da Mesa, de atualmente 300 metros cúbicos por segundo, e desde então, desde final de novembro, a gente vem armazenando, guardando água no reservatório. Mesmo assim, né, como comentei aí, esse pico que a gente teve de vazão em fevereiro, apesar de ter tido um porte razoável, né, mais de 4 mil metros cúbicos por segundo, foi um pulso de vazão, né? Ele não teve volume de água significativo que fizesse a gente ter
um aumento aí mais intenso na recuperação do reservatório de Serra da Mesa. A gente terminou ontem aí com um armazenamento em 13,91%. Próximo slide, slide 9, a gente só mostra aí o comportamento do reservatório de estreito, né? Como é um reservatório sem porte de regularização, reservatório a fio d'água, a ordem de grandeza das vazões defluentes é a mesma das vazões afluentes. E a gente observa aí aquela vazão, né, em meados de fevereiro agora, que chegamos a operar vários dias com vazões afluentes e defluentes acima de 10 mil metros cúbicos por segundo. Bom, a partir desse próximo slide, a gente tem exatamente a simulação do reservatório de Serra da Mesa para as condições de vazão de 300 e condições de vazões inferiores a 300 metros cúbicos por segundo. Quem vai apresentar agora é o Rogério. Bom dia a todos. Indo para o slide 11, a atualização da precipitação média na bacia do Tocantins. E esse gráfico é um gráfico de chuva, é interessante porque, além de comparar os valores observados nesse período chuvoso, a partir de outubro de 2017, com os valores dos outros anos e com a normal, né, a gente pode identificar nessas subidas rápidas as chuvas fortes ali que ocorreram no início, a meados de dezembro, né, quando a curva preta se aproxima bastante da curva azul, né, e agora também no início de fevereiro, né, que gerou aquele pico forte, mas logo depois essa chuva foi concentrada em poucos dias e por isso que teve também uma recessão bem intensa. E a gente está com um acumulado em relação a toda a bacia do Tocantins na ordem de 83%, mas ainda bem próximo dos quatro últimos anos, né? 2014, 2015, 16 e 17. Indo para o slide 12, é só uma verificação do comportamento, né, do valor observado em função daquela simulação anterior que foi feita no início de fevereiro, né? Nessa simulação, lembrando, a gente ainda estava trabalhando com vazões defluentes constante, ou seja, a gente ainda não tinha considerado a restrição de 300 metros cúbicos por segundo na temporada de praia, em geral, 1º de junho a 20 de agosto, né? E nem a necessidade da manutenção da vazão de restrição lá de estreito de 744 metros cúbicos por segundo. Mas, de qualquer forma, verifica-se que, como o Paulo falou, né, esse ano está com um comportamento semelhante aos anos anteriores, né? Aquela simulação feita no início de fevereiro, ela se encaixou bem agora com os dados observados nesse final desse mês. Indo para o slide 13, já é a simulação em condição atual. Nós saímos de 14%, que é o valor de armazenamento previsto na última última previsão, né, oficial, né, no PMO, para dia 2 de março, final do dia 2 de março de 2018, com um nível de 14%. E aí, nessas simulações, a gente já considera, para todas as simulações, para várias hipóteses de redução de defluência de Serra da Mesa, a gente já está considerando uma vazão fixa de 300 metros cúbicos por segundo durante a temporada de praias e olhando sempre a vazão necessária, defluente em Serra da Mesa, para a manutenção de uma vazão mínima de 744 em estreito. Se a gente for comparar com o slide anterior, o slide 12, né, para os casos mais extremos, a gente tinha 9,76 e 22,56, desculpe, tinha 7,94 no slide 12, 7,94 e 20,72, e agora com essas com essas restrições, com a consideração dessas restrições, o 7,94 cai,
Ele até subiu um pouco, né, para 8,32 por causa da partida, né? O 20,72 caiu para 20,66 também, influenciado positivamente pela partida e negativamente pela consideração das restrições. Então a gente tem aqui, para a defluência de 300, que é a restrição atual, né? A gente pode chegar lá no final de novembro em torno de 8, 9 até 20, né? Com 250 no slide 14, sobe da ordem de 1,4%. Essa subida não é mais constante, né? Porque quanto menor a defluência considerada em Serra da Mesa, lá no 744 eu tenho alguns dias que o 250 não são suficientes, então eu tenho que botar mais água. Então essa relação que antigamente era constante de uma defluência, de uma acumulação para outra no final de novembro, ela passa a não ser mais constante. Então, para 250 eu teria entre 10% e 22%, 200 entre 11% e 24%, 150 entre 12% e 26%, e slide 17, que é o último slide, entre 13% a 28%, lá no final de novembro. É isso. Ok. Vamos analisar o caso de vocês, depois a gente pede ao Semadem, vocês fazerem a apresentação de vocês. Então a gente começou invertido hoje pelo ONS e depois você apresenta, tá? Então vamos só esgotar um pouquinho mais o ONS, depois vocês entram, tá bom? Ok, Joaquim. Ok. Bom, então a pergunta, Rogério, na verdade, nós temos outros 2 pequenos reservatórios, em termos de tamanho, mas que são importantes na locação. O primeiro é estreito, quer dizer, eu estou entendendo que qualquer necessidade estreito faria o que fez o ano passado, ou seja, depressionaria um pouco para manter a vazão firme, não em torno de 750, que é o número que nós trabalhamos de uma maneira constante, né? Então, você deixou essa folga aí de estreito, né? No sentido de estreito ser o garantidor dos 750 a partir do seu reservatório, no sentido de garantir o abastecimento das cidades ajusantes. Isso? Estreito tem um reservatório pequeno. Na verdade, eu considerei 744 porque sem essa folga, né? Nas próximas simulações eu posso considerar 750. Eu considero o reservatório de estreito e de lajeado para resolver, eventualmente, vazões pontuais, né? Um acréscimo pontual de vazão, né? Que a gente está achando que a incremental de um valor e ela está se dando um pouquinho menor, ou tem um tempo de viagem que a gente considerou que perder, às vezes demora um pouquinho mais. Então o reservatório de estreito a gente considera que é para resolver problemas relativamente pequenos e pontuais, né? Imediatos, né? Imediatos. Demandem uma atuação mais imediata. Em todas as simulações... É isso. Que foi o que aconteceu o ano passado, depois do estreito pode falar, que ele aqui garantia os 750 no sentido de deixar firme e, eventualmente, ele depressionava um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas que ele ficava fazendo esse papel de regularizador, de tal maneira que todos os usuários ajusantes de estreito tinham a garantia dos 750. Pronto, ele é o garantidor dos 750 ajusantes, tá certo? Fazendo isso que você falou, essa sazonalização de tempo de viagem, de uma incremental um pouco menor do que calculada, esse tipo de coisa, né? Então, acho que é só para as pessoas que estão ajusantes de estreitos terem a garantia de que 750, em qualquer hipótese, vai ser obedecida, né? É isso, tá? Estreito, você podia comentar isso um pouco mais? Vicente aqui da Engie Florianópolis. É exatamente isso. Dentro do possível, dentro dos limites aí de flexibilidade que nós temos,
sim, vamos manter esses valores. Só que eu estou lembrando que também foi combinado que a CAEMA faria a obra lá emergencial para eliminar o problema do risco de abastecimento, né? Isso é outro ponto que também tem que ser ponderado, né? Ok, mas eu diria só o seguinte, que para isso a gente tem que ter um elemento que não está aqui presente na mesa, que é o IBAMA, que fez os 750 fixos, quer dizer, então nós estamos atuando para que também a CAEMA, depois ela vai falar, mas tem um terceiro que precisaria implementar uma nova normativa, tá? Porque 750 é o normativo atual, quer dizer, então, só para ter justiça com o que nós estamos falando, quer dizer, qualquer número abaixo de 750 precisa de autorização do IBAMA, tá? Então, até agora nós não estamos autorizados a falar em nada abaixo de 750. Ok, de acordo. Alguém mais gostaria de comentar essa questão de tentar fazer a operação a mais sensível possível em termos de garantir os 750 sempre a jusante? Claro, como bem falou o Vicente, se numa situação de discussão a CAEMA resolveu o problema do sistema de Imperatriz, que a gente desde o ano passado estamos insistindo que isso aconteça, e o IBAMA faça a liberação, nós podemos partir para valores diferentes, mas no momento o garantido está 750. Só que o 750, em alguns momentos, ele começa a ser preponderante no sentido de não conseguir manter uma baixa vazão em Serra da Mesa, porque Serra da Mesa tem que contribuir para os 750. Então, esse é um ponto importante. Por isso que é importante, mesmo agora no período chuvoso, a gente está discutindo essas coisas para dar tempo ao posicionamento da CAEMA e ver o que é possível fazer até a chegada do período seco do ano, né? Então, esse é um ponto importante. Eu não sei se a CAEMA gostaria de comentar, ou a SEMA. A SEMA Niquelândia queria fazer uma colocação. Por favor. Porque nós temos um problema que nós estamos aqui no Serra da Mesa, 63% do relatório está aqui. Nós estamos a menos de 13% do capital, do volume total. Hoje está saindo 390, 300 metros por segundo a jusante. Nós estamos com Imperatriz hoje acima da média, Tucuruí com 90% da sua capacidade, e o Serra da Mesa, nós chegando no período de seca, vocês vão precisar novamente de água. Por que nós não podemos reter esse 320, que é para menos de 70, 80, nós aumentar o nível de Serra da Mesa, enquanto você tem muito mais volume de água abaixo, né? Então, nós temos que preocupar que você vai ter seca, todos os anos vai ter seca. Nesse período de seca, você não tem como colocar água. Nós não conseguimos, junto com meio ambiente, ajudar a melhorar a qualidade e volume de água que nós temos aqui em produção. Então, já que nesse período de chuva nós não tivemos nenhuma definição, que o Ministério da Agricultura nós fizemos uma carta de intenção para ver se nós conseguimos melhorar o nosso volume de água, melhorar as nascentes, que vocês estão preocupados com o volume de água, nós temos que preocupar com produção de água. Aonde está a preocupação com a produção de água? Então, a Secretaria, em nome da Secretaria de Meio Ambiente Niquelândia, onde nós temos hoje o Lago Serra da Mesa, primeira coisa que eu acho que a ONS tinha que fazer, junto com os outros, que é o representante de todos aí, é fechar furnas aqui no Lago Serra da Mesa para nós aumentarmos o nosso reservatório. Porque vai chegar em setembro, vai passar todo mundo com necessidade de água. Então, mesmo que o IBAMA exige ter 750 lá, nós tínhamos que ter uma ponderação o quê? Serra da Mesa tinha que aumentar o volume de água. Só uma pergunta. Você participou das reuniões anteriores? É porque agora a primeira vez nós conseguimos participar, nós fazemos as posteriores, só depois que vai para o YouTube. Agora que eu estou conseguindo falar diretamente. A primeira vez nós estamos participando hoje. É só para entender, porque, entre outras coisas, para a gente entender o que a gente está fazendo e para você entrar devidamente atualizado do que se passou. Nesse interim, foi feito um pedido para a Agência Nacional de Águas para que fosse reduzida a resolução da ANA de 300 metros cúbicos segundo para 150 metros cúbicos, para 100 metros cúbicos segundo. A Agência Nacional de Águas fez um esforço
e ontem essa resolução aprovando a redução para 100 metros cúbicos segundo, ela foi aprovada e publicada no Diário Oficial, tá? Então, tem um esforço em cima disso que você está colocando, que todos nós aqui sabemos disso que você está colocando. E o que nós estamos dizendo é que nós vamos fazer agora um esforço de tentar, e essa foi a apresentação que foi feita pelo ONS, mostrando 300, mostrando 250, mostrando 200, a consequência disso no nível de acumulação de Serra da Mesa. É só para a gente ficar nivelado e você não achar que a gente descobriu a pólvora hoje com essa sua discussão, tá? Então, é uma coisa importante que você está colocando, mas isso tem sido objeto de todas as reuniões aqui, todas, todo mundo tem essa mesma posição que você tem. Então, você está certo. Agora, isso está sendo discutido aqui em todas as reuniões, tá? Só para a gente fazer justiça ao que foi discutido aqui nas reuniões anteriores, né? Bom, alguém mais gostaria de comentar? Caema? Caema? Tem alguma... vocês viram aí essa posição que Estreito colocou sobre a questão de se está tendo aquele esforço no sentido de, numa eventualidade da necessidade, podermos operar abaixo dos 750 metros por segundo. Essa foi a pergunta que Estreito fez. Bom dia a todos. A gente tem, como em todas as outras reuniões que a gente tem participado, a gente tem conhecimento da gravidade aí das projeções que colocam no período de estiagem, a gente repetir ou talvez até piorar a situação que a gente enfrentou esse ano, e os projetos para fazer a captação de flutuante, a gente está entrando já, provavelmente até o meados desse mês, a gente vai estar licitando a execução da captação. Ok. Eu vou apresentar um gráficozinho que mostra como nós estamos em relação ao histórico passado, né? Então, vamos lá. Esse gráfico, ele mostra o dado de acumulação de Serra da Mesa, tá certo? Em cada 1º de maio, desde 97, tá? Desde 97. Em 97 é pouco representativo, porque foi logo nos começos do reservatório, na parte que estava o reservatório na sua fase de enchimento. Mas se vocês olharem o gráfico, vocês vão ver como ele se comporta em termos de defluência e afluência, como as quedas acontecem, né? Então, a projeção que o ONS está fazendo para 1º de maio, não pior cenário, dá esse número muito próximo do que aconteceu o ano passado. O que significa isso? Significa que nós vamos ter, no 2º semestre do ano, aquela mesma necessidade de um controle quase permanente e diário dos níveis dos reservatórios, por conta de que o reservatório estará operando, se repetido aquele cenário de vazões baixas do ano passado, nas mesmas condições. Então, vocês se lembram que ao final do período nós chegamos a nível de 2%, certo? 2% sem ter possibilidade de acessar volume morto, esse tipo de coisa. Então, o que nós estamos discutindo aqui é que folga nós podemos dar na demanda, já que a oferta não tem contribuído significativamente. Então, se você tem um balanço, oferta e demanda, e a oferta está sendo muito limitada, você vai ter que mexer na demanda. Como bem falou o pessoal anterior, de Michelândia, nós temos que tentar mexer na demanda, tá certo? E de duas maneiras. Primeiro, mexendo nos 300 metros cúbicos segundo, e depois, se for necessário, mexendo nos 750 metros cúbicos segundo de estreito, tá? Então, esse gráfico aí mostra de maneira claríssima, tá certo? A situação que nós estamos vivendo hoje.
de vazões muito baixas que levam as projeções a níveis muito parecidos com o do ano passado, tá? Então, é sobre isso que nós temos que nos debruçar. Nós estamos ainda no período chuvoso? Estamos. Tem alguma possibilidade de isso melhorar? Tem. Mas nós não podemos esperar chegar no período seco para dizer, o período chuvoso foi muito ruim, o que é que nós vamos fazer agora? Nós estamos fazendo essas reuniões exatamente para nos preparar para o período seco. E nós estamos nos preparando para o período seco ainda dentro do período chuvoso. Bom, comentários. Joaquim, por favor. Paulo, deixa eu só complementar a sua linha de raciocínio, foi muito boa, né? Levantando toda a sequência de gargalos. Deixa eu só fazer um interlace dessa sequência que você falou, até com o que o Rogério acabou de apresentar. Nas simulações que a gente apresentou, a gente foi respeitado, né? Quer dizer, se voltaria na temporada de praia de Tocantins, junho, julho e agosto, se voltaria novamente a praticar vazões de 300. Então, se o que eu estou querendo dizer? Vamos lá. As praias elas acontecem num trecho bem mais ajusante do reservatório Serra da Mesa. Se você, em vez de soltar 300, soltar 100 metros cúbicos por segundo, ordem de grandeza vai dar uma diferença na cara do rio de 5, 6 centímetros no máximo. Será que isso faria diferença para a temporada de praia de Tocantins? Né? Ou seja, a gente guardar durante 3 meses, que seja 100, 150 ou 200 metros cúbicos a mais, certamente lá no final de novembro vai fazer alguma diferença. Então, lembrando que nessa simulação que foi apresentada, nos meses de junho, julho e agosto, por questão da temporada de praias, a gente voltaria a praticar os 300. Agora, é necessário praticar os 300 na temporada de praia? Então, acho que é algo também que a gente poderia começar a pensar... Essa aí é uma abertura que você entenda que tem 3 fatores que não estão aqui hoje. Tá? A gente vai, e claro, todas as possibilidades vão ter que ser esgotadas, tá? Mas aí entra os estados, fortemente a questão dos estados de Goiás e Tocantins, tá? Por conta das praias, né? Porque, se você se lembrar, existe também uma resolução que trata da temporada de praia que foi amplamente negociada. E a grande discussão da temporada de praia não é simplesmente... Tem alguém com o microfone aberto. Por favor, se você pudesse, depois que eu vou passar a palavra para você, só porque fica aberto o microfone e fica ruim. Então, o que é o ponto importante? Que para a temporada de praia, a principal garantia que se tem que dar, e que isso foi sempre objeto de discussão, é manutenção de um nível constante, tá certo? A discussão se é 300 metros cúbicos, se era 600, se era 900, isso perdia relevância no sentido de que e esse foi o grande acordo que foi feito, é a manutenção de um nível constante, de tal maneira que eles pudessem saber que naquele período de praias o nível ficava constante e eles pudessem colocar sua estrutura a partir desse nível que seria constante, tá? Então, esse é o ponto. Eles têm hoje um conhecimento amplo do nível de 300. Por que eles têm um conhecimento amplo do nível de 300 metros cúbicos por segundo? Porque isso tem sido a vazão praticada nos últimos anos. Então, eles já sabem tudo mais. Para nós fixarmos vazões diferentes dessas, nós vamos ter que fazer testes, fazer reuniões com ele. Então, nada impede que isso seja feito, mas tem que abrir o processo de discussão. O Vicente sabe bem disso, ele participou comigo de um grande número de reuniões. Isso fez com que nós passássemos pelo menos uns 2 anos discutindo isso com eles. Então, é só para lembrar que não depende só de nós que estamos aqui nessa mesa. A segunda coisa que não depende só de nós que estão aqui nessa mesa é a questão das licenças ambientais necessárias. Tem reservatório que tem licença de 300, tem reservatório que tem algumas coisas mais, estreito tem de 744, então, e o IBAMA não está aqui. Então, é um parceiro que tem que ser visto. Eu mandei para todos, há pelo menos umas 3 semanas ou 4, um parecer do IBAMA, tá? E vocês devem ter lido o parecer do IBAMA,
e como eles encaram essa questão de vazões com outras implicações, que são implicações relativas à mortandade de peixe, outras coisas que eles consideram também. Então, a gente tem aqui um grupo de pessoas que podem pensar, mas que na sequência tem que materializar em ações práticas junto a essas entidades, tá? Então é só para a gente não achar que aqui a gente vai resolver temporada de praia, licença ambiental do IBAMA, só discutindo com nós aqui, tá? Então, esse é um ponto importante que precisa de todos terem essa consciência. Alguém gostaria de comentar mais sobre isso? Só para lembrar, a resolução ANA, ela está valendo desde ontem, né? Eu não sei se Furnas já conseguiu as devidas licenças complementares para a prática dessas vazões abaixo de 300. Joaquim, você quer que eu esclareça isso agora ou você vai esperar, eu faço isso depois da apresentação do Semadem? Não, deixa o Semadem na sequência para a gente não quebrar essa discussão. Se você quiser esclarecer agora, era importante. Tá, o que acontece? Furnas está fazendo o processo todo de viabilização desses testes junto ao IBAMA, tá? Então, foi encaminhado o ofício para o IBAMA no dia 20 de fevereiro, eles responderam a gente no dia 22, pediram algumas complementações de informação, a gente está complementando as informações que eles solicitaram e isso deve ser respondido ainda essa semana. A princípio, a gente acha que o processo está indo bem, tá? Pediram também que a gente faça alguma gestão junto à FUNAI, porque a jusante de Serra da Mesa tem o território indígena Vacanoeiro, tá? Mas a gente está providenciando isso tudo. Acredito que se a gente conseguir essa semana, o IBAMA respondeu a gente com uma velocidade bem grande, tá? Que a gente talvez na semana que vem já possa iniciar os testes, tá? E de qualquer maneira os testes que a gente se propõe a fazer são todos com monitoramento acompanhado por nosso pessoal de meio ambiente com ênfase em ictiofauna, tá? Além disso, vai ser necessário durante a realização dos testes que o reservatório de Canabrava seja mantido no nível bem alto, possivelmente acima do nível 332 e 50. Usualmente o Canabrava já costuma operar com um nível próximo a isso, tá? Então, como os testes vão ser todos coordenados com a hidrologia e com a programação energética e o tempo real do ONS, tá? Então, isso vai ser monitorado de perto. Então, a gente acredita que a gente já possa, se todo o andamento do processo de autorização do IBAMA der certo, a gente começar os testes na semana que vem ou na outra semana, tá? Como a resolução saiu ontem e estabelece esse prazo de testes para 60 dias, acho que a gente está bem, consegue fazer isso com tranquilidade, tá? A gente vai dar ênfase nos testes de alternância entre desligamento da usina, ou seja, corte de fluxo do rio com períodos com geração, e também vamos tentar ainda ver se a geração praticada pela usina pode ser diminuída mais um pouco. Isso tudo foi esclarecido para o IBAMA, tá? A ANA está a parte dessa situação, então a gente acredita que os testes corram com facilidade. Lembrando que isso já foi estabelecido pela própria ANA na resolução publicada ontem, e também é premissa com o IBAMA que qualquer coisa que dê errado, a gente retorna à operação normal, tá? Então, a própria sistemática dos testes, a gente vai colocar as máquinas de Serra da Mesa rodando como síncrono nos períodos que houver corte de fluxo do rio, e nesse período a máquina operando em síncrono é uma solução muito boa, porque não passa fluxo pela máquina, mas se ela precisar voltar, ela volta com uma rapidez muito grande, tá? O IBAMA questionou essa operação em síncrono, que algumas usinas no Brasil isso não pode ser realizado porque provoca mortandade de peixe. No caso de Serra da Mesa, isso já foi testado a exaustão no passado, foram feitos ensaios especiais acompanhados pelo pessoal de ictiofauna, e na época mostrou-se possível fazer a operação com motor síncrono, e essa operação com motor síncrono é praticada normalmente na usina há vários anos, tá? Então, o que a gente está propondo em termos de operação, tudo se baseia em
coisas que já foram realizadas, tá? E que não deram problema. Então, a probabilidade desses ensaios de redução de vazão de terem problemas é muito baixa, tá? De qualquer maneira, vai ser tudo monitorado e acompanhado de perto. Então, a gente acredita que vai fazer uma coisa da melhor forma possível e esperamos já estar nas próximas semanas com resultados bem animadores, tá? A meta da gente, junto com a ANS, com a ANA, é chegar aos 100 metros cúbicos de vazão defluente mínima média diária, tá? E com isso, pelo que os estudos aí apresentados pelo ANS, consegue-se mesmo com a operação período de praias e com a limitação de 744 ajusantes de Estreito Tocantins, de conseguir uma recuperação significativa do reservatório de Serra da Mesa. E outra coisa que eu gostaria de lembrar, a ANA autorizou esse período de teste de 60 dias, tá? Mas se a gente conseguir que isso seja uma operação exitosa, eu acredito, já estive falando com o Joaquim e com o Antônio Augusto, que isso possa reverter uma resolução em caráter permanente, tá? Então, ou seja, incorporar isso à regra de operação do Tocantins vai ser bom não só para esse ano a gente conseguir a recuperação do nível do reservatório, mas em outros anos que isso possa ser feito também, tá? Pena que isso não foi pensado há alguns anos atrás, que a gente poderia estar numa situação hoje em dia muito melhor com o reservatório de Serra da Mesa. Tá? Então, a FUNA está à disposição para esclarecimentos adicionais aí, dúvidas que vocês tenham a respeito disso, tá? Mas o processo está andando de uma forma bem rápida e a gente espera poder praticar essas reduções o mais rápido possível. A SEMA de Miquelândia, ele queria complementar, por favor. Sim, não, é o que ele até respondeu, porque eu queria saber se a resolução foi aprovada ontem, quando iria entrar em vigor, né? De imediato, né? Seria de imediato ou seria daqui a 30, 40 dias? Porque nós tínhamos que aproveitar agora o período de chuva para nós ter o maior volume possível de acumular esse volume de água, né? Como nós estamos num período de chuva bem constante, tá? Uma frequência, então quanto mais rápido nós tivermos o mínimo possível que ser retirado do Serra da Mesa, melhor vai ser a garantia que nós vamos ter no período de seca para até auxiliar os que estão ajudantes, né? Que seria quem está abaixo de nós aqui. Então, a nossa preocupação estava muito grande porque nós estamos com Tucuruí, Estreito, Lajeado, tudo chegando a 100% e nós mandamos a mesma quantidade de volume de água que já foi resolvida com essa resolução que foi aprovada. Então, nosso questionamento era que quanto tempo seria para iniciar a fechamento para ficar só 100 metros por segundo. E se tem algum estudo de vocês pensando assim, qual volume seria, mantendo esses 100 metros, nós conseguiríamos mantermos o período chuvoso como estamos hoje, e ter um nível, qual quantidade de nível útil nós vamos ter nesse período chuvoso? Uma cota nós poderíamos chegar nesse período? Deixa eu te dizer. Já fez sobre isso? Deixa eu te dizer. Isso foi a apresentação do ONS, que mostrou que, por exemplo, baixar de 300 para 250 aumentava 1,4%. Então, cada 50, dependendo da época, esse tipo de coisa, e de várias variáveis, mas ganha mais ou menos um ponto e pouco percentual no final do período seco. Também não pense que vai ganhar 50%. Não. Só é essa que a apresentação que foi feita, tá? É que você está chegando agora, mas na sequência você vai se incorporar no processo de maneira adequada e vai ter esses números. O MME que eu gostaria de comentar. Guilherme Godoy, do MME. Primeiro eu gostaria de só esclarecer com o ANS aí nas simulações, quando é colocado aí a vazão defluente de 100 metros cúbicos por segundo, você coloca uma observação lá que durante a temporada de praias aumenta para 300, isso trouxe uma realidade mais clara para a gente do que vai ser praticado e os níveis mais próximos, mas a segunda observação é que à medida que é necessário para atender a vazão mínima de estreito, esse 100 ele seria elevado, né? Então, o entendimento é esse mesmo da simulação. O 100, mas se for necessário complementar a vazão de 744, ele é elevado para acima do 100. É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Exatamente isso. Ok. Uma segunda questão
A CAEMA comentou que está num processo agora de licitação das adequações aí dos flutuantes aí para suas captações, e que logo em seguida, sendo exitoso, deve começar as obras. Qual o prazo de execução dessas obras? Isso tem um horizonte muito longo? É ainda para esse ano essas obras ficarem prontas? Porque a gente precisa de uma agilidade em relação a isso. Se a CAEMA tem alguma informação de prazo de execução disso, até julho estaria pronto? Então, posso responder logo? Sim, a CAEMA 7 pode responder. Então, a nossa previsão é exatamente para o período de estiagem nós já estarmos com o flutuante na captação para funcionar, caso seja necessário. Então, a gente está agora finalizando a parte do projeto executivo para em seguida listar a execução da captação. Mas a nossa expectativa é que para o período de estiagem a gente já esteja com a captação no ponto de funcionamento, no ponto de operação. Ok. Eu só ressalto aí que o tema seja tratado com a urgência que requer, né? A gente está aí desde o ano passado aí fazendo gestão do mínimo aí, enfim. Eu sei que os trâmites são muito burocráticos, mas precisa ser tratado com a urgência que requer o assunto aí. É só esse recado que eu deixo. Por último, eu queria só entender de Furnas melhor essa tratativa com o IBAMA. Como vocês já disseram, já até receberam uma resposta rápida do IBAMA. Eu só queria deixar aí registrado para Furnas para a gente tentar antecipar o mais breve possível que pudesse ser negociado com o IBAMA o início de redução dessa vazão, agora que já tem autorização da ANA para isso. Tentar fazer uma gestão próxima do IBAMA para a gente começar essa redução, até porque nós já estamos aí em final de fevereiro, né? Nós já, desde dezembro aí, já essas vazões vêm se elevando e a gente tem perdido a oportunidade de estar estocando mais em Serra da Mesa. Então, da última reunião em 6 de fevereiro, agora 27, a gente ainda não conseguiu terminar as tratativas com o IBAMA. Só queria registrar para Furnas também tentar ter uma agilidade maior, tentar sensibilizar o IBAMA da importância dessas ações, até para a gente ter uma flexibilidade maior lá no final do período seco, né? E eu queria registrar também que a Ana colocou muito bem aqui, que à medida que formos evoluindo aí com o adentrar o período seco, essas várias questões aí vão ser trazidas para esse fórum. Por exemplo, a questão da vazão para atendimento às praias, a questão da vazão de estreito, isso lá no futuro, né? Mas é importante que todos esses atores envolvidos nas captações da cascata tenham em mente que a gente precisa para os próximos anos, mesmo que tenhamos tendo aí cenários mais otimistas esse ano comparado com o ano passado, nós estamos vendo aqui que mesmo mantendo os 300, a gente chegaria com um nível acima do que chegamos ao ano passado, com o pior do histórico, mas nós não podemos fazer uma operação buscando chegar no mínimo ao final do ano. Nós temos que tentar fazer uma operação para recuperar a Serra da Mesa, né? À medida que chegamos ao final desse período seco com um nível mais elevado, para o ano que vem, a gente espera recuperar mais ainda a Serra da Mesa. Até porque eu volto a lembrar para os senhores que nossa soleira do vertedouro está lá no nível 41%. Então, nós precisamos pensar para os próximos anos e ir recuperando gradativamente o reservatório de Serra da Mesa. Esse é o último recado que eu deixo aí para todos e queria registrar aí a importância dessa autorização emitida pela ANA aí para que a gente possa ganhar aí com essa operação de Serra da Mesa. Obrigado. Ok. Bom, Joaquim, deixa eu só fazer um esclarecimento. Então, claro. Furnas está fazendo essa tratativa junto ao IBAMA. A gente está tentando ter a maior celeridade possível nesse processo para começar logo os testes, tá? Hoje a gente já deve estar respondendo os questionamentos complementares que eles solicitaram em relação à carta que a gente mandou na semana passada para eles, que eles responderam bem rapidamente, tá? E, inclusive, eu tinha esperança que o IBAMA tivesse nessa reunião, porque eles já ouviriam os esclarecimentos ao vivo, tá? Não perderia o tempo que demora para chegar uma correspondência, mesmo que a gente adiante a correspondência por e-mail, essa coisa toda, tá? Se houvesse mais alguma dúvida aí por eles, seria esclarecido.
Eu achava importante que para as próximas reuniões desse grupo, que o IBAMA tivesse presente, ou seja, os convites para ele fossem reforçados, porque a gente está vendo que vários assuntos aqui estão passando pelo IBAMA, como a questão das praias e a questão da vazão jusante de Imperatriz, tá? As próprias dúvidas que eles tinham em relação a esse processo de redução de vazão em Serra da Mesa. Então, eles são um ator fundamental nesse processo dessa gestão da crise. Então, eu só gostaria de colocar esse posicionamento de que eles são fundamentais a presença deles nessa reunião. Ok, só que nosso papel, nós mandamos para 10 pessoas, 10 setores do IBAMA, quer dizer, nós entendemos que eles têm autonomia administrativa e sistemas diferentes, inclusive, né? Nós somos do sistema de recursos hídricos e nós temos uma ingerência maior, mas eles fazem parte de um outro sistema, o sistema de meio ambiente, que os dois dialogam, os dois sistemas, mas cada um tem sua autonomia e diretrizes diferentes, né? Bom, vamos então passar para a apresentação do CEMADEM. CEMADEM. Ok, Joaquim, obrigado. Eu aproveito para me desculpar aí pelo nosso atraso, espero que isso não tenha trazido prejuízo aqui para esse fórum. Então vamos partir direto para a reunião. Eu vou apresentar Giovanni Dolif, pesquisador do CEMADEM meteorologista, apresento a parte de meteorologia, em seguida a Karine, da hidrologia, apresenta a sua área. Então vamos partir já para o próximo slide. Aqui a gente tem a chuva acumulada nos últimos 7 dias, do lado esquerdo, né? As áreas em verde são as áreas onde choveu maiores volumes, né, de acordo com a coluna e a escala à direita, e na figura da direita a gente tem um desvio com relação à média, para o mesmo período. Tá? Então, na nossa área de interesse ali, o Tocantins, né, parte de Goiás, Mato Grosso, a gente tem uma variabilidade espacial, alguns tons amarelo, azul, mostrando que algumas áreas ficam um pouco abaixo da média, outras áreas ficam um pouco acima da média. Em geral, sem grandes desvios aí nessa última semana, a chuva tem ficado próxima, né, em torno da média, com pequenos desvios, um pouco para mais, um pouco para menos. Próximo slide. Aqui a gente tem dos últimos 24 meses, as colunas em azul mostram a chuva ocorrida e a linha cinza é a MLT, a média de longo termo, é o que a gente esperaria que chovesse, né? Fica claro que todos esses meses que aparecem no gráfico, em todos esses 24 meses, exceto pequenas exceções ali, tem um junho de 2016 e tal, que ficou na média, mas a gente tem acumulado déficit de chuva. Mês após mês tem chovido menos que a média, em alguns meses muito menos, principalmente na estação chuvosa. A gente olha a estação chuvosa ali onde tem Jan 2017, né? Período chuvoso ali 2016 para 2017, a gente ficou bem abaixo da média, faltou muita água na bacia, né? Mas nesse último mês, nesse mês de fevereiro, como a gente já viu na apresentação do ANS, teve aquele pico de chuva, né? E então esse mês de fevereiro tem sido um mês melhor do que a gente tem observado ao longo dessa série, né? E essa temporada de chuva, né, o próprio janeiro desse ano foi melhor que o janeiro do ano passado, a gente vê aí, e agora o fevereiro também está melhor do que o fevereiro do ano passado. A cor laranja aí na última coluna mostra a chuva do último dia 25, foram 10 milímetros aí, chuva média na bacia. Esses dados eles estão acumulados até o dia 25, tá? Então a gente já está bem próximo aí da chuva normal, né, de atingir o normal para o mês de fevereiro, tá? Vamos para o próximo. Aqui a gente, depois de ter olhado para os últimos 7 dias, a gente olha para hoje, para esse momento, poucas nuvens ali na área da bacia, tá? Então a gente teve aquele período mais favorável para a chuva, agora deu uma secada, o sistema meteorológico que causa chuva está mais deslocado para o sul, ali entre Mato Grosso do Sul, São Paulo, né? Então não está exatamente sobre a bacia. Então para hoje, por exemplo, a gente não esperaria grandes volumes, né? É uma época de chuva, então localmente a gente tem pancadas, mas seriam isoladas, sem chuvas muito organizadas no dia de hoje. Mas vamos ver para os próximos dias, no próximo slide. Aqui a gente tem 3 dias, hoje, amanhã e depois, né, ainda assim com pouca chuva, né?
em boa parte da nossa área de interesse ali, chuvas abaixo de 10 ou 10, 15 milímetros, um pouco mais de chuva ali no extremo norte do Tocantins. Isso confirmando aquilo que a gente viu, né? Vejo que as áreas de chuva estão mais concentradas ali, azul no Rio de Janeiro, parte de Minas, até centro-sul de Goiás. Então, o sistema ali, a área de convergência de umidade, chuva vai estar um pouco mais para o sul, entre hoje e depois de amanhã. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem um acumulado de 7 dias, então, além daqueles 3 dias que a gente viu no slide anterior, temos mais 4 dias para frente. Tá? Ali aparece um pouco mais de chuva no Tocantins, mas ainda uma concentração maior de chuva mais ao sul, ali entre o sul de Goiás, Minas, Rio e Espírito Santo, né? Mostrando que o sistema que contribuiria aí com mais chuva ainda fica um pouco mais para o sul. E tem uma outra área de chuva, mais no centro-norte do Tocantins, junto com o Nordeste, mais associada a um outro processo atmosférico, que essa época a gente tem a radiação solar bem forte, né? O Sol está bem perpendicular aí a essa área, então a gente tem bastante chuva espontânea, é um período em que começa a chover mais naquela região, também em função da descida da zona de convergência intertropical, né, que é um outro sistema meteorológico. Então tem as ACAS mais que vem de sul e tem a ZECIT, a zona de convergência intertropical, que vem mais de norte. Quando as duas se encontram ali, está muita chuva, né? Mas a gente está vendo que nesses dias agora a gente vai ter contribuição maior de um deles, esse que vem de norte. Tá? Vamos para o próximo slide. Aqui em 10 dias, aí os volumes aumentam, né? Veja ali até um tom de laranja no norte de Goiás, né? Pegando ali a área da Serra da Mesa, então já um volume maior, indicando que no final desse período, depois dos 7 dias, né? Daqui uma semana aproximadamente, a gente vai ter um aumento no volume de chuvas ali na bacia, na parte da Serra da Mesa. Tá? Próximo. Aqui, nesse próximo, a gente faz um recorte, aí um contorno da bacia do Tocantins, tá? E aqui a gente está olhando chuva de 10 dias. É a mesma figura do slide anterior à esquerda, né? Veja aquele máximo ali laranja no norte de Goiás, né? Só que agora um zoom, tá? E um recorte. E desse recorte a gente faz uma evolução temporal no gráfico da direita acima, que está mostrando em 3 dias 19 milímetros, 7 dias 40 milímetros, em 10 dias 69 milímetros na bacia, tá? Veja que é uma chuva gradativa, né? Vai chovendo pouco a pouco, vai acumulando. Não tem, pelo menos o modelo não mostra um período muito mais chuvoso. É uma chuva gradativa, tá? Vai sendo distribuída ao longo do tempo. No gráfico de baixo, eu estou mostrando uma avaliação dessas previsões. Essas previsões são do modelo GFS, que é da NOAA, né? Que é a agência americana para a atmosfera e oceanos. Tá? E então, nesse gráfico da direita embaixo, a linha preta é o que de fato aconteceu no período, tá? Nos últimos 10 dias. E a linha vermelha é o que estava sendo previsto por esse mesmo modelo que a gente está olhando agora as previsões, pelo GFS. Então a gente percebe que as previsões foram subestimadas, né? A previsão colocou menos chuva do que de fato ocorreu. Choveu mais do que estava previsto nesses últimos 10 dias. Tá? Vamos para o próximo slide. Aqui é um recorte da Serra da Mesa. Tá? Então a gente tem ali a chuva acumulada em 10 dias e na direita em cima a chuva ao longo do tempo, 10 dias. A linha preta é a média de várias previsões, porque isso é um ensemble, né? Um conjunto de 20 previsões. Tá? Então os pontilhados coloridos são as diferentes previsões. Tá? Com pequenas diferenças na condição inicial, você tem previsões que vão em caminhos diferentes. Então, isso, para a gente, a leitura que a gente faz é do grau de incerteza. Então, quanto mais dispersas essas linhas coloridas pontilhadas, maior a incerteza que a gente tem na previsão. Tá? E uma probabilidade maior de que a realidade esteja dentro dessa faixa. Tá? Então, a gente teria aí 15 milímetros em 3 dias, 37 milímetros em 7 dias e 71 milímetros em 10 dias. Vejam que no final essa linha preta ela tem uma inclinação um pouco maior, né? Como a gente tinha visto, eu comentei alguns slides atrás, nesses primeiros dias a gente teria menos chuva ali naquela região, mas a partir de uma semana aí para frente teria um aumento nos volumes de chuva, possivelmente com a chegada de um sistema de sul, uma zona de convergência Atlântico Sul se formando, aumentaria as chuvas aí para o início de março. Tá, na primeira quinzena de março.
O gráfico de baixo mostra, mais uma vez, a diferença entre o previsto, que é a linha vermelha, e o observado, que é a linha preta. Nesse caso, diferentemente do que a gente tinha visto no slide anterior, o modelo superestimou a chuva, tá? E uma superestimativa até considerável, né? Se a gente pegar ali, mais ou menos no meio do gráfico, dia 23, a observação foi de 30 e poucos, 40 milímetros, e a observação passou de 60 milímetros, tá? Então, um erro aí de 50%, né? Um erro considerável. Mas veja que no início, nos primeiros dias de previsão, os volumes são bem acertados, né? Esse erro aumenta para prazos maiores aí, né? De 7 a 10 dias, esse erro é maior. Em geral, as previsões têm esse comportamento. As previsões de prazo mais curto, os primeiros 3 dias, tem uma confiabilidade maior, tem um índice de acerto maior, e mais para frente esse índice de acerto ele diminui. E outro comportamento também que a gente observa é que quando a gente avalia áreas menores, e aqui a gente está só com a Serra da Mesa, né? No slide anterior a gente estava com toda a bacia do Tocantins. Quando você faz recortes para áreas menores, você está mais sujeito a essas falhas do modelo, tá? Quando a gente pega bacias maiores, áreas maiores, na média o modelo erra menos, tá? Mais um slide para frente. Aqui a gente tem a parte do Araguaia, né? A subbacia do Araguaia aí. 10 dias novamente, figura da direita acima, acumulado em 10 dias, são 64 milímetros. Mostra também uma progressão mais ou menos gradual, um ligeiro aumento aí nos últimos dias de previsão. E embaixo, novamente, a avaliação, né? E aqui a previsão subestimou a chuva, né? Um comportamento mais parecido com 2 slides atrás, quando a gente mostrava a bacia inteira. Por quê? Porque aqui a gente está também com uma área maior, né? Com relação, uma proporção maior da área da bacia inteira. A Serra da Mesa era uma área pequena, né? Então a gente observa aqui um viés, uma diferença aí entre o previsto e o observado. Aqui desvio não muito grande, né? Da Serra da Mesa era maior. E também não aumentou muito o erro aí com o prazo de previsão lá para os 10 dias, né? O erro se manteve relativamente pequeno ali, né? Então esse é o comportamento do modelo para a bacia. É importante a gente ver isso para ter noção do quão confiáveis são essas previsões, né? Qual o grau de incerteza. Então para essa área aqui, por exemplo, e para a bacia como um todo, a gente percebe que até 10 dias as previsões são razoáveis. Os erros oscilam aí até de 10%, 20%, né? Não fogem muito disso, tá ok? Próximo slide. Aqui a gente apresenta as previsões para a segunda semana, que seriam previsões entre 8 e 15 dias, tá? Em cima a gente costuma mostrar as previsões do INPE, do CPTEC INPE. Hoje a gente foi buscar essas previsões, elas não estavam disponíveis. Esperamos que na próxima reunião elas estejam. E embaixo as previsões do modelo americano, né, do mesmo modelo GFS lá. E aqui ela indica um cenário favorável, né, com aquela... lembra que a gente comentou que nos últimos dias as ACAS iriam mais para norte, estaria pegando ali a Serra da Mesa, e o que esse modelo está mostrando é que dá a impressão que essas ACAS vai continuar indo mais para norte, né? Isso vai favorecer, se essa previsão se confirmar, né? Esse cenário aqui mostrado nessa previsão dá para a gente um bom volume de chuva, talvez não muito na Serra da Mesa, né? Que ela é mais ao sul da bacia do Tocantins, mas na parte incremental ali até Estreito e até para baixo do Estreito teriam bons volumes de chuva aí nesse período, que aqui está entre 5 e 11 de março, né? Então, ali pela segunda semana de março, né? Ainda dentro da primeira quinzena, teria esse cenário favorável, aí, com a zona de convergência no Atlântico Sul posicionada ali sobre o Tocantins, trazendo bons volumes de chuva, né? Vamos torcer que essa chuva realmente venha. É bom lembrar que a confiabilidade dessa previsão para a segunda semana ela é menor, né? Como eu comentei, à medida que a gente avança nos prazos, a confiabilidade diminui, né? Mas é uma sinalização positiva aí que a gente vai acompanhar nas próximas reuniões, torcendo para que se confirme. Próximo slide, e aí a gente já entra na parte hidrológica. Eu vou passar então para a minha colega Karine, que vai dar continuidade. Bom dia, pessoal. Eu gostaria novamente de desculpar o atraso, né, no envio do material e na participação do Semadem nessa reunião. Aqui eu vou apresentar a parte mais voltada para a parte hidrológica, mas a gente dá um foco somente na bacia de Serra da Mesa.
Então, no gráfico superior, nós acompanhamos a precipitação, somente para essa bacia. Vejam que as colunas em azul representam a chuva observada e as barras cinza representam a média climatológica. Então, veja pelo gráfico que somente em janeiro de 2016 nós tivemos, né, o mês em que tivemos chuva acima da média. De lá para cá, né, as precipitações foram consideravelmente abaixo da média, causando um déficit de precipitação acumulado, né, aí já vai em torno de 2 anos. Agora, em fevereiro de 2018, nós estamos já quase, né, no final do mês, estamos quase fechando o mês, nós estamos com a precipitação de 133 milímetros, sendo que a média histórica para o mês de fevereiro, nessa bacia, é em torno de 192 milímetros. Então, muito provavelmente, nós vamos fechar mais um mês com precipitações abaixo da média. Aqui é importante fazer uma ressalva que, nesse mês, nós tivemos uma precipitação muito pontual, o que causou um pico de vazão muito exacerbado, como já foi mostrado na apresentação do ONS e como já foi discutido aqui, né, em outros momentos dessa reunião. Então, esse pico de vazão faz com que se eleve a vazão média mensal, né? Então, mesmo com precipitações abaixo da média, a vazão, que pode ser acompanhada no gráfico inferior, ela teve um pico em relação a janeiro. Então, em janeiro nós estávamos num patamar, agora em fevereiro nós estamos num patamar muito superior. Entretanto, é importante lembrar que isso foi causado por um pico, né, um sistema de precipitação que aconteceu muito pontual. Então, não significa que nós temos condições de manter essas altas vazões nos próximos meses. Então, nós estamos agora em fevereiro, acompanhem a linha roxa no gráfico inferior, né, nós estamos agora até o dia 21 de fevereiro, que são os dados consistidos do ONS, com 1.085 metros cúbicos por segundo de vazão, que representa algo em torno de 12% abaixo da MLT para este mês. No próximo slide, nós temos a previsão de vazão. Na figura superior, nós temos as barras pretas representando a precipitação diária observada. As barras coloridas em tons claros representam os membros de previsão de precipitação e as barras vermelhas mais destacadas, elas representam a média desses membros. Notem que aqui nós entramos, né, nesse gráfico com apenas 65% da previsão total dada pelo modelo GFS. Esse valor, ele é um valor estatístico, né, que em função das últimas chuvas observadas, né, das últimas previsões que foram feitas com esse modelo e com o que foi observado de fato. Na figura inferior, nós temos a linha preta representando a vazão observada, são os dados consistidos do ONS. A linha cinza, na sequência, representa a previsão com os dados do fim de semana, a previsão de vazão em função dos dados observados de chuva do fim de semana. E, na sequência, os membros de previsão de vazão e a média destes membros. Então, vejam que o nosso modelo, ele tende a elevar um pouco a vazão nesses próximos dias, devido à chuva que ocorreu no fim de semana, né, da última quinta até o domingo. E, entretanto, tende-se a manter até baixar um pouco a vazão, né, nos próximos dias. A média de previsão para esses próximos 10 dias é em torno de 750 metros cúbicos por segundo. No próximo slide, né, nosso último slide, nós temos aqui os cenários de vazão. Aqui, esses cenários de vazão, eles são construídos em função de cenários de precipitação. Não existe uma probabilidade maior de acontecer um cenário ou outro, são apenas cenários equiprováveis. Então, a gente insere chuva na média histórica, que está representada pela linha pontilhada cinza, e variações em torno dessa média, sejam elas acima da média ou abaixo da média. E nós rodamos também aqui um cenário considerando a precipitação no trimestre março, abril e maio, mais baixo do nosso histórico. Esse trimestre corresponde ao ano de 2007. Então, vocês podem acompanhar pela linha pontilhada azul escuro no gráfico, a representação do cenário em função dessa precipitação. Então, nós fizemos um recorte com valores médios de vazão para esse período, de março até maio,
e elas são representadas na tabela inferior. Então, lembrando que a NLT para esse período é de 814 metros cúbicos por segundo, e ali num cenário de precipitações na média histórica, o nosso modelo simula vazões na ordem de 679 metros cúbicos por segundo, algo em torno de 83% da NLT para este período. Então, caso as precipitações sejam acima dessa média, nós podemos ter um cenário mais favorável, e caso as precipitações sejam abaixo dessa média na MLT para esse período, nós esperamos uma situação um pouco menos favorável, e vocês podem acompanhar a média em cada cenário deste. Acompanhem no gráfico que existe uma linha vermelha contínua que ela representa as vazões mínimas médias mensais. Então, olhando ali para o período de março, abril e maio, nós vemos que existem dois cenários, que seria o cenário de precipitações 50% abaixo da média e o cenário de precipitações críticas, lembrando que é o trimestre crítico, eles passam essa vazão mínima média mensal. Entretanto, os outros cenários não passam dessa vazão. O cenário de precipitações menos 25% da média, ele chega no final do período nessa vazão mínima histórica. A informação que a gente pode tirar desse gráfico é que para o período de março e abril não existe uma forte tendência nessa quebra de recordes mínimos históricos. Entretanto, para maio, a gente já precisa olhar com um pouco mais de cautela para a vazão que a gente pode chegar a ter em maio. Mas a gente está muito distante ainda, ainda tem um trimestre para acontecer, é necessário que a gente acompanhe um pouco mais as precipitações para tomar uma decisão. Essa era a nossa contribuição para hoje. Nós novamente desculpamos o atraso e nós ficamos à disposição. Muito obrigada. Ok. Bom, estamos vendo aí a questão da sinalização, uma perspectiva, de não termos o pior do histórico, né? Então, pelo menos isso. Mas nada dá para saber a partir de 15 dias, 20 dias para frente, né? Alguém tinha alguma consideração a fazer com relação a essa apresentação do CEMADEM? Bom, então, aqui tem alguns encaminhamentos, né? O encaminhamento inicial foi que foi autorizado pela ANA, então agora estamos no aguardo das providências tratativas entre Furnas e IBAMA para os testes. O teste que a ANA aprovou foi de um período de 60 dias, o que vai dar a possibilidade de ele se realizar, né? Segunda coisa é que nós temos que pensar na questão do trimestre, ou do período seco do ano, vendo a questão dos 750 metros cúbicos por segundo de vazão mínima em estreito, né, que é o autorizado, vendo a questão da temporada de praia e vendo as questões ambientais que se verificarem a partir desses testes, né? Então, essas três coisas vão ter que ser acompanhadas continuamente no futuro. Existe uma possibilidade, aí eu vou só colocar para o Rogério, depois ele pensa e depois não precisa responder agora, e na próxima reunião que nós vamos marcar, ele pensar se antes da temporada de praia ele poderia, de alguma maneira, utilizar mais o reservatório de estreito e na temporada de praia ele usar para recarregar o reservatório de estreito naquilo que ele usou a mais nos meses anteriores da temporada de praia. Mas isso é uma coisa meio sofisticada, ele pensa se isso der algum ganho em termos de não mexer na temporada de praia com a vazão de 300 metros cúbicos por segundo, era interessante. Tá? Mas não precisa falar agora, é simplesmente nos meses secos anteriores à temporada de praia, continuar com vazões baixas e utilizar um pouco mais estreito, se for necessário. E estreito ser recomposto com a vazão da temporada de praia para garantir os 750, né? Bom, mas isso é um detalhe que talvez nem tenha condição por causa das incrementais.
vamos marcar nossa próxima reunião 27 de março, né? Por quê? Vai ter, normalmente nós fazemos com 3 semanas, mas vai coincidir aqui na ANA e em Brasília com o Fórum Mundial das Águas, e que tem uma dificuldade de realização porque as salas vão estar ocupadas, ou vai ter uma discussão sobre isso. Então, a nossa reunião vai se dar com um mês. Então, vai ser no dia 27 de março, nesse mesmo horário, e eu acho que já até lá nós vamos já ter, não simplesmente falando que os testes aconteceram, mas os resultados dos testes, né? Então, essa é a nossa perspectiva para essa data. E vamos manter atentos a tudo que está acontecendo. Estamos no pleno período chuvoso, a bacia teve até períodos de cheia, né? Curtas, mas teve período de cheias, e eu entendo que Estreito está operando os reservatórios, principalmente olhando essa questão, Carolina, Imperatriz e tudo mais, né? Então, e continuar atento a essa situação. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos e espero vê-los no dia 27 de março. Muito obrigado.